Bonjour, mon cher. Je suis Anne Mélier. E hoje teremos um programa de língua portuguesa. Pode parar, entendeu? Que o programa é sério e vocês ficam colocando esse cara aí cheio de ui, que não fala nem português, não fala nem inglês, nem francês, não fala nada pra fazer abertura, entendeu? Isso aí é esculhambação. E tenho dito. Très deselegante. Rodei a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje a gente fala dela, a mais bela de todas, a língua portuguesa. Ó, lembrando que se você quiser assistir os outros programas de língua portuguesa, tem tudo lá no nosso site, hein? tvescola.org.br ou no nosso canal youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve lá no canal, hein? Agora sim, vem pra cá, professora Marilúcia Corel. Chega mais, tudo bem, Como é que professora? você está, querido? Bom te ver novamente. Muito bom te ver, professora. Mais um desafio? Com certeza. Professora, a primeira questão de hoje tem a ver com a linguagem oral. Pode parecer assim abstrato, mas tem tudo a ver com a filosofia do Enem, tá certo? Sim, porque estamos lidando com a nossa maior ferramenta e é a forma que nós utilizamos desde sempre para nos comunicar. Então, mesmo que se pense em algo um tanto filosófico, na prática, conhecer a oralidade, reconhecer as diferenças, as possibilidades, são questões importantes para, inclusive, não termos um preconceito que a gente chama de preconceito linguístico. Então, quando eu olho para a oralidade, quando eu olho para a prática da fala, eu preciso entender que há diversidade e que ela completa, ela acrescenta, ela transforma, ela nos faz crescer. Afinal, professora, quais são as principais características desse tipo de linguagem? Nós temos muitas, mas vamos dar uma chegadinha ali no quadro para observarmos algumas? Bora! Muito bem. A primeira característica que eu destaco é a questão do uso de recursos extralinguísticos. O que seria isso? Percebe que o tempo inteiro eu estou falando e usando minhas mãos. Sim. Nós temos esse costume. O que seriam esses recursos? Seriam os gestos, as expressões que complementam aquilo que eu estou falando, né? Quando a gente escreve, a gente perde muito disso, daí a necessidade de deixarmos tudo muito claro para que o leitor não tenha dificuldade de entender qual é o meu objetivo na fala. Enquanto aqui no diálogo, né, olho no olho, você percebe se eu estou sendo irônica, se eu não estou sendo, se eu estou sendo séria, se eu estou rude, né, ou se eu estou feliz. Então, a oralidade ela também é composta por essas questões gestuais, por esses recursos que complementam a fala. Também tem a questão da espontaneidade e a informalidade. No texto escrito, como ele exige recursos e uma clareza e uma objetividade, a gente precisa ter um olhar mais atento, um cuidado na escrita, coisa que na fala, às vezes, apenas uma interjeição, às vezes uma expressão comum da sociedade já basta para dar conta daquilo que eu desejo falar. Sim. Né? Obviamente que seria até um pouco de redundância, mas a aproximação entre o locutor e o interlocutor facilita, porque estamos de frente um para o outro e aí a gente consegue interromper, a gente consegue voltar atrás, tirar dúvida. Se você percebe que o que você foi dito não foi bem compreendido, então você para e diz, deixa eu explicar direitinho, e é no mesmo time, né? Diferente da escrita. Você vai lá na sua rede social, escreve uma frase. Isso é comum acontecer. E aí começa, puxa, que grossa, ai, que não sei o quê. E às vezes você só fez um comentário super simples. Mas como a escrita exige um cuidado, uma atenção maior, pode ocorrer dificuldades de interpretação que na fala, na oralidade, eu consigo resolver com muita facilidade. Tá? E, por fim, a interferência do contexto. A gente vai ver diferentes posturas, diferentes expressões, diferentes vocábulos, diferentes maneiras de agir ou de reagir
dependendo de onde essa fala está acontecendo. Então, por exemplo, na praia, você vai ter um linguajar mais tranquilo, mais despojado, mas se você está dentro de uma sala de aula, por exemplo, então você já pensa direitinho como é que você vai falar com um professor. Então, o contexto também faz com que você use a oralidade de maneira diferenciada. Perfeito. Então, depois dessa revisão, bora para a questão? Bora para a questão. Bora. Tá aí, ó, questão 115 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. Então, antes de ler o texto, vá primeiro ao enunciado, porque depois, na leitura, você já vai buscar essa resposta. Então, o enunciado diz: a escrita e a oralidade, nas diversas culturas, cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta que, nas sociedades indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou. Então, o que eu vou procurar nesse texto, né? Eu preciso saber qual é o objetivo que foi destacado no texto em relação à oralidade desse grupo social indígena brasileiro, né? Perfeito. E aí, nós temos 5 opções. Logo no início do texto, nós vamos ter dicas para essa resposta. As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma tradição de transmissão oral. Sejam as histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos e guerras recentes ou antigos, sejam as histórias de ficção, como aquelas da onça e do macaco. De fato, as comunidades indígenas nas chamadas terras baixas da América do Sul, o que exclui as montanhas dos Andes, por exemplo, não desenvolveram sistemas de escrita como os que conhecemos, sejam alfabéticos, como a escrita do português, sejam ideogramáticos, como a escrita dos chineses ou outros. Somente nas sociedades indígenas com estratificação social, ou seja, já divididas em classes, como foram os astecas e os maias, é que algum tipo de escrita surgiu. A história da escrita parece mesmo mostrar claramente isso, que ela surge e se desenvolve, em qualquer das formas, apenas em sociedades estratificadas, sumérios, egípcios, chineses, gregos, etc. O fato é que os povos indígenas do Brasil, por exemplo, não empregavam um sistema de escrita, mas garantiram a conservação e continuidade dos conhecimentos acumulados, das histórias passadas e também das narrativas que sua tradição criou, através da transmissão oral. Eis um trecho importantíssimo que complementa lá o início do que o texto afirma. Todas as tecnologias indígenas se transmitiram e se desenvolveram assim, e não foram poucas. Por exemplo, foram os índios que domesticaram plantas silvestres e, muitas vezes, venenosas, criando o milho, a mandioca, a macaxeira, o amendoim, as morangas e muitas outras mais, e também as desenvolveram muito. Por exemplo, somente do milho criaram cerca de 250 variedades diferentes em toda a América. Como é que se sabe isso? Pelo que se foi dito de geração em geração. Ela diz a conservação, na letra A, né? E a valorização dos grupos detentores de certos saberes. E na letra B, a preservação e a transmissão dos saberes e da memória cultural dos povos. Eu digo que essas duas estão muito próximas. Sim. As outras, se observarmos, elas se distanciam um pouquinho do objetivo, né? Nós vamos chegar à conclusão que a opção mais completa seria a letra B. Porque a gente precisa entender que até hoje há sociedades, há grupos que sobrevivem só com a oralidade. Entendi. E como é que elas perpassam ou elas transmitem as suas tradições, as suas culturas, as suas crenças? Pela fala, pelo contar, pelo narrar. Então, por muito tempo, o que nós tivemos e o que a oralidade ofereceu foi a preservação e a transmissão desses saberes, de geração em geração. E, obviamente, que isso traz a preservação também da memória desse povo. Então, a resposta mais completa seria a letra B. Então, a opção correta, preservação e a transmissão dos saberes e da memória cultural dos povos. Sem essa oralidade, sem esse saber transmitido, nós não teríamos, inclusive, muitos saberes que constroem a nossa sociedade hoje. Perfeito. Então, confirmadíssimo, na opção B. Agora, a linguagem oral já servia para o pessoal se comunicar. Então, para que criar a escrita, professora? Na verdade, foi uma necessidade que foi
observada e, de alguma maneira, foi sendo desenvolvida. Como o texto da questão falou, algumas comunidades começaram a desenvolver para facilitar o comércio, para facilitar o registro de situações, e muitas coisas sobreviveram por conta da escrita, porque povos foram destruídos, mas ficaram registros, e esses registros nos trazem ainda um passado que nós não conhecemos. Hoje a escrita, ela nos facilita porque ela, hoje sempre na realidade, ela amplia a possibilidade daquele texto ser reconhecido ou conhecido, passado, transmitido. Então, a escrita hoje é uma outra ferramenta que nos ajuda, além da comunicação, a perpetuar pensamentos, histórias, culturas, costumes. Então, na realidade, são dois instrumentos importantíssimos e que a gente precisa usar, dependendo da situação, ou só da oralidade, ou também a oralidade e a escrita. Professora, a gente já falou hoje sobre a linguagem oral. E agora vamos falar de um gênero textual que não utiliza apenas da linguagem escrita, o cartaz. Professora, explica pra gente o cartaz, quais são as características? O cartaz ele pretende sempre chamar a atenção do leitor para informar, para alertar, para convencer em relação a algum assunto, em relação a algum tema, pode ser inclusive para comecei a comprar alguma coisa ou participar de uma campanha, né? Então, o cartaz ele é muito utilizado, às vezes, nas próprias revistas impressas. Aí a gente teria um cartaz grandão que seria o outdoor, né? Que é um elemento que chama atenção para uma determinada temática, para um determinado assunto, e que é importante o leitor, né, a pessoa, o indivíduo, observar, entender o que está acontecendo. Professora, eu estou vendo que tem uns elementos ali destacados no quadro. A gente pode ir lá dar uma olhada? O primeiro elemento que eu observo aqui é que o cartaz ele não precisa ser, como você disse, composto por palavras. Ele pode ser composto por palavras e imagens. Daí o uso da linguagem verbal e não verbal. E aí a gente precisa observar também que, como ele quer convencer e quer chamar atenção, tem que ser algo muito que impacte, que impressione, que chame atenção, que salte aos olhos, né? Então, você tem a conjugação da linguagem escrita e também verbal e não verbal, obviamente. Perfeito. Né? O uso do verbo imperativo, isso principalmente em propaganda, né? Compre, faça, veja, observe. O uso do verbo no imperativo é fundamental porque dá a sensação de que eu estou falando, aquele cartaz está falando para você, né? E que é necessário e é preciso uma urgência, ou que aquilo de fato é muito importante. Quase então, uma ordem. Quase uma ordem, né? Então, o uso do imperativo é muito presente nesse tipo de gênero, né? Obviamente que, como eu quero chamar a atenção, eu tenho que usar de criatividade. E aí entra toda uma produção de imagem, de como que as imagens e as palavras vão aparecer nesse cartaz, né? nesse padrão. E aí você vai usar do conhecimento do povo de programação, de arte, né? De quem gosta de computador, aí, de montar coisas. E a criatividade ela é fundamental para chegar-se a esse objetivo. E aí, obviamente, que tem a preocupação estética. Que cores vou usar? Qual o tamanho? Qual o melhor espaço? Qual a melhor forma? Qual a melhor imagem? Né? E aí, para que fique belo, chamativo e chegue ao objetivo que é convencer você a fazer alguma coisa. Depois dessa revisão, professora, bora partir para a questão? Vamos lá. Questão 131 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação. Professora, tá contigo. Não sei se acontece contigo, mas inicialmente duas coisas se destacam. Primeiro é a palavra tuberculose, que aparece bem grande, né? E a imagem. E é uma imagem sequenciada de como que essa doença
né, ela afeta ou como que ela se manifesta, o que ela pode fazer, né? Então Sim. você automaticamente você olha a imagem, você entende que é uma situação grave, uma situação difícil, né? E que é algo que precisa ser observado. Então Sim. vamos analisar. Logo de cara, você tem um nome bem grande e ele diz: tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta. Então, ele faz a associação da imagem com essa informação. Sim. Esse cartaz ele está querendo informar sobre uma doença grave. E aí ele vai dizendo, já começa dizendo, essa doença se manifesta por alguns sinais e que você tem que estar alerta. Fique alerta. E lá embaixo, quanto antes de você tratar, mais fácil curar. Procure Ó, o imperativo. uma unidade de saúde. E aí, o tratamento não pode ser interrompido, é direito seu garantido pelo SUS e a fonte de onde foi tirada essa imagem. Vamos então ao enunciado. Entre as funções de um cartaz está a divulgação de campanhas. E aí a gente percebe que aqui é uma campanha para a prevenção da tuberculose. Para cumprir essa função, as palavras e as imagens desse cartaz estão combinadas de maneira a. Qual é o objetivo desse cartaz? Então vamos às opções. Evidenciar as formas de contágio da tuberculose. Em momento algum a gente percebe como que isso acontece. Existem sinais, mas não a forma de contágio. Mostrar as formas de tratamento da doença. Ele vai até dizer que o tratamento não pode ser interrompido, que é preciso que se procure o médico. Que é um direito seu. Que é um direito seu, mas não fala da forma de tratamento. Discutir os tipos da doença com a população, ele nem diz que tem mais de um tipo de tuberculose. Né? Então, vou pular. Vamos para E. Combater os sintomas da tuberculose? Também não. Ele está dizendo para você ir procurar ajuda caso perceba esses sinais. Então, a opção... Até toca, professora, só uma Sim. observação. Até toca ali na tosse. Ele fala da tosse por mais de 3 semanas. Mas não diz como você vai combater esse sintoma. Ele vai dizer, procure o médico. Pode ser uma tossezinha de alergia, mas pode ser algo mais grave. Né? E aí a opção correta seria a letra D. Alertar a população em relação à tuberculose. Né? Essa doença é uma doença grave, ela dá sinais. Quanto antes você procurar um médico, melhor, e você precisa ter muitos cuidados. Então, a resposta D é a opção correta para essa questão. Até aquilo que você falou, né, professor? Já tem tuberculose grande para chamar atenção, então alertar tá até na frente, assim, de cara, né? Se fosse numa rede social, estaria até brilhando. Estaria pescando, música e tudo mais. Bom, então, a opção correta, D. Sim. Alertar a população em relação à tuberculose. De que outras formas o Enem pode cobrar esse conteúdo? Histórias em quadrinhos, que vai trabalhar a questão de linguagem verbal e não verbal, e aí interpretação, né? Nós podemos usar charges, que também é um gênero até um pouquinho mais delicado, porque ele trabalha com contexto, e aí se você não sabe do que está acontecendo, fica até difícil de compreender a ironia ou a situação. A crítica, né? Então, você tem muita questão da história em quadrinhos, das charges, não só de cartazes, mas também propagandas. E eu tinha esquecido de um detalhe. Por exemplo, se você vai trabalhar matemática, gráficos, você tem linguagem verbal e não verbal. Mapas, linguagem verbal e não verbal. Estatísticas, né? Que também podem vir em gráficos ou tabelas, linguagem verbal e não verbal. Então, na realidade, essa questão de linguagem verbal e não verbal, ela pode trabalhar a ideia da interdisciplinaridade. Não é só uma questão de textos ligados à língua portuguesa, né, ou contextualizados, né, nessa disciplina. Ela perpassa a todas as outras disciplinas. Então, é importante a gente ter atenção para ligar o que está sendo dito e o que está sendo mostrado. Né? Interpretar não é só escrito. Não, também a imagem. A imagem vai complementar aquilo que está sendo dito.
como esse cartaz. Você percebe, ele está falando do sinal, que é a tosse, e você vê o personagem, né, aquela pessoa, agindo como se ela estivesse tossindo. Isso chama atenção. Lembrando que todos esses gêneros têm suas funções e suas Sim, características. claro. Então, por exemplo, uma história em quadrinho, uma tirinha, você tem uma narrativa, você tem personagens, né, e tem um início, meio e fim, normalmente. Já a charge é um texto que critica, ou alerta, né, ou normalmente uma questão social, uma questão política e tal. Né? Já o cartaz quer te convencer a alguma coisa ou quer te informar. Então, cada gênero ele vai ter um objetivo, ele vai ter características específicas, às vezes características que se repetem num gênero ou outro, mas cada um tem o seu objetivo bem claro. Vale a pena revisar, né, professor? Sim, tem um tema importante de ser revisado. E chegou o nosso momento Pop Prof. Professor, a gente fala muito sobre a linguagem não verbal. Uhum. Então eu gostaria de saber um pouco sobre a linguagem não substantiva. Ela é diferente da adjetiva. Então, uma linguagem não adjetiva. Ela é bem verbal. Quero um exemplo. Bem isso. Saquei. Essa risada, eu gostei dessa, professor. Uma linguagem não adverbial de negação. O que o Chaves fazia. Sim. Não. Mudando de assunto. A calça se bota. A bota se calça. A ordem das pernas altera os sentidos? Depende se você for destro ou canhoto. Porque aí você vai colocar primeiro a perna direita ou a esquerda. Cuidado para você não dar nó nas pernas. Essa foi Marilúcia Corel do nosso Momento Pop Prof. Professor, agora dica pra galera que quer ficar fera nesse assunto. E aí, como é que faz? Eu estava observando e dando uma pesquisada no YouTube, né, que é um canal bem bacana, e eu achei 2 interessantes que tratam de língua portuguesa. Um nome é bem criativo, é Me Salva. Me salva. Me Salva. Né? Legal. E o outro é Aula D. Então, são 2 canais em que você encontra vídeos tratando de questões da língua portuguesa, tirando dúvidas. São canais que já são bem conhecidos, bem vistos e que trazem dicas que podem ajudar, que podem, nesse processo aí de aproximação, né, dessa prova, do candidato, do aluno, da pessoa que deseja fazer essa avaliação, tirar suas dúvidas de uma maneira diferenciada. Às vezes a linguagem do livro fica muito distante e aí um vídeo, uma explicação diferenciada pode abrir horizontes, pode ajudar bastante nesse processo. É isso aí, bom. E também temos o percurso educativo de língua portuguesa, tá lá para te ajudar. tvescola.org.br/percurso. Professora Marilúcia, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Você volta, né? Volto. Isso aí. Tá certo. Só falta convidar. Já comigo, ó. Valeu. Tá vendo a produção? Vou mandar aqui o convite para a professora voltar, hein? Bom, muito obrigado Obrigada mesmo, a você. viu? Bom, Hora do Enem fica por aqui. Então, até a próxima. Tchau, tchau.